Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Para aqueles que eu não cumprimentei, bom dia, bom dia. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos nesse lugar. Quantos dizem amém? Todos são muito bem-vindos e queridos nesta manhã na presença do Senhor. Amém? Vamos para a nossa palavra. Há uns 2 meses atrás, Deus começou a falar comigo sobre mente. A mente de todos nós está muito contaminada, muito impregnada. Por isso resolvi fazer uma quebra de maldições na área da mente, na área dos nossos pensamentos. Por quê? Porque entendi que os nossos pensamentos já não são mais nossos, mas sim manipulados, e nós estamos pensando de acordo com aquilo que outros que estão conduzindo os pensamentos de toda a sociedade. Isso está acontecendo em toda a sociedade. Estamos caminhando como um rebanho sem pastor. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Porque nós temos um pastor, e o nosso pastor é o Santo de Israel. Fala, o meu pastor é o Santo de Israel. Amém? Que é Jesus. Então nós não podemos entrar nessa onda. Por isso nós vamos limpar as mentes da igreja nessa manhã. Eu quero te mostrar coisas que você vai se surpreender, e também nós vamos trabalhar para manter as nossas mentes limpas, para entrarmos em 2023 com os olhos abertos, os ouvidos atentos, e cumprirmos a vontade do nosso Deus. Nós não podemos ser como a massa, empurrada para lá e para cá, amém? O povo de Deus é um povo especial, é um povo separado, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quantos dizem amém? Quem nos conduz é o Senhor, é a sua palavra. Quem tem que te conduzir é isso aqui, ó, é a palavra. Não ande não vou nem falar do plim-plim, né, que é um lixo. Não ande pelo plim-plim, não ande pela massificação da sociedade, pela influência Facebook, Instagram e tudo isso. Quem puder evitar, né, o mínimo possível, sai fora, em nome de Jesus. O texto base da minha palavra é 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5, mas eu não vou nesse texto para começar. Eu vou começar com Efésios 6, de 11 a 13, para entender aquilo que você está vivendo de uma maneira inconsciente. A palavra de Deus diz, Efésios 6, de 11 a 13, vistam-se com toda a armadura de Deus. Fala, armadura de Deus. Queridos, quando nós vamos fazer quebra, existe uma batalha nesse lugar, uma guerra. Então você não pode ficar calado, amém? Faça exercícios, tem pessoas na intercessão, né, orando, faça exercícios. Se sentir sonolência, é normal, quebra de maldição da sonolência. Levanta, dá uma espreguiçada, chega no canto da parede, não tem problema nenhum, pode espreguiçar, aqui nós somos livres, amém? Fica à vontade, você não pode dormir, e nem deixar de proclamar a sua libertação, amém? Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, tem outras versões que diz, a nossa guerra não é contra sangue ou carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Diga, dia mau. E depois de ter vencido todas as coisas, ou tudo, permanecer. Diga, eu posso vencer todas as coisas e permanecer inabalável. Sabe o que quer dizer permanecer inabalável? É do mesmo jeito que você acorda todas as manhãs, feliz, alegre, pronto para a vida, para mais um dia. Quantos dizem amém?
você terminar a batalha do dia da mesma maneira, feliz, alegre, vencedor, vitorioso. Você podia falar amém? Amém. Você e eu somos chamados. Paulo traz uma revelação nesse texto. Põe lá de novo no 11. No 12. Nossa luta, nossa guerra não é contra sangue ou carne. Paulo está falando assim, existe uma guerra. Existe uma luta diária que eu e você enfrentamos. Fala misericórdia. Precisamos da misericórdia de Deus, mas não podemos deixar de enfrentar a guerra. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Se você não enfrentar a guerra, você já está derrotado, abatido, subjugado e não sabe. E quem não sabe que existe a guerra, já perdeu. Por quê? Porque soldado despreparado é presa fácil, facilmente é derrotado, facilmente é surpreendido. Paulo diz, revistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar pronto, disposto, preparado para as armadilhas, para as ciladas que o diabo coloca todos os dias, todo o tempo, sem cessar. Até quando você dorme, o diabo prepara ciladas. Fala, uau! Como assim, pastor? Teu corpo físico dorme, mas teu espírito não. Você precisa entender isso, aprender. Você está dormindo, o esqueletão, o corpão está lá relaxado na cama, dormindo. Mas o teu espírito está guerreando. Quem já teve sonhos de batalhas, de guerras? Teu espírito está batalhando, está guerreando. Mas você não sabe das guerras. Então, vai meio molão. E para cada guerra molão que você entra, você toma uma pancada. Paulo fala claro, existe uma guerra. Essa guerra é diária. Pastor, eu não gosto de guerra. Sinto muito. Você vive ela todos os dias. Eu não entendo da guerra. Sinto muito. Você vive a guerra. Eu não quero entender, eu não quero participar dessa guerra. Sinto muito, ela existe. Principalmente para aqueles que tiveram um encontro, diga um encontro, com Jesus. E a verdade então foi? Conhecereis a verdade? Levanta as tuas mãos assim. Fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala assim, todo engano sai da minha mente, em nome de Jesus, porque eu quero conhecer e viver a verdade de Deus. Amém? Ou você aceita ser enganado? Tem gente que aceita. A proposta de Deus é que o povo dele conheça a verdade e seja então livre, liberto. Mas não me importo muito com essas coisas. Então deixa eu te falar um negócio, porque aqui eu prego a verdade. Você está refém, prisioneiro de muitas circunstâncias e não sabe. E para cada uma das guerras que você enfrenta, você é abatido, você é subjugado, você é derrotado, humilhado. Por quê, pastor? Porque o papel do diabo é esse. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele, ele faz isso muito bem. Enquanto você dorme, enquanto você está acordado, enquanto você está se divertindo, enquanto você está distraído, enquanto você está atento. O diabo é muito mais atento, muito mais esperto do que todos nós juntos. Por isso Paulo faz uma advertência. Cuidado, vocês vivem uma guerra diária. Revistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque o dia mal vai vir, e essa guerra não é contra carne ou sangue, diga, carne ou sangue, não é entre nós, não é na humanidade, não é quando alguém te faz o mal, mas é o que está por trás daquela circunstância, o que está por trás daquela situação. São forças espirituais do mal nas regiões celestiais, coisas que você não vê, que você não enxerga com os olhos naturais, porque são espirituais. E toda batalha, diga, toda batalha espiritual requer
exige uma atitude espiritual. E qual é a tua atitude espiritual? Pensa um pouco sobre isso. Que tipo de atitude você tem tido espiritual? Quantas vezes você abre a palavra de Deus para ouvir a voz do Senhor, para ler, para receber um norte para a sua vida? Quantas vezes você ora querendo ouvir uma resposta, uma direção de Deus, ou busca uma proteção, um alimento para te fortalecer diante de uma circunstância difícil? Nenhum de nós está livre, nenhum de nós está imune de receber uma notícia desagradável, um diagnóstico médico ruim. Nenhum de nós está imune de enfrentarmos perdas, dores, desprazeres. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso tudo é guerra. E Paulo diz, você vai enfrentar tudo isso, mas no final você vai estar como? Inabalável. Da mesma maneira que você entra na guerra, você vai sair. E eu quero te dizer uma coisa, só tem um jeito disso acontecer. Fala assim, ele falou. Aponta o dedão aqui para frente. Fala assim, ele falou que só tem um jeito. É em Cristo Jesus. Qualquer outro jeito não vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém? Essa guerra que nós estamos vivendo na mente se intensificou nos últimos dias, no último ano, de uma maneira muito acirrada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Recebemos uma carga, uma enxurrada de informações. Eu e você sofremos demais. Você não queria receber tantas informações, mas quantos têm um smartphone aqui? Quem tem um smartphone? Não, vou fazer pergunta diferente. Quem não tem um smartphone? Levanta a mão. Quem não tem? Quem não tem smartphone? Felizes os que não têm. Não são dominados. Porque, embora muito útil, quantos concordam que é muito útil? Tem coisas extremamente desnecessárias. Quantos aqui frequentam o Facebook, o Instagram, o Zap Zap? Ixi, está todo mundo contaminado. Somos reféns dessa enxurrada. Eu nem quero receber enxurrada, mas mandam para nós, é ou não é? O tempo inteiro está chegando zap, informação, assiste esse vídeo, ou escuta esse áudio, o tempo inteiro chega informação. É uma enxurrada de informações. O que elas causam, pastor? Elas te intoxicam, elas te impregnam, principalmente a mente e a alma. O bispo Rodovalho nos ensinou que, para quem nós emprestamos os nossos ouvidos, nós estamos dando o nosso coração, porque o que você ouve ou o que você vê, atinge aqui, registra aqui, ó. Fala, atinge aqui, faz assim, atinge aqui, registra aqui. E isso traz consequências. As informações não pedem licença, nunca pediram, elas simplesmente nos invadem de uma forma extremamente agressiva, nociva. Isso acontece constantemente, sim ou não? Você acorda de madrugada e o smartphone está lá. Psiu, psiu. Abre eu. Tá ou não tá? Quem não acorda de madrugada que não dá uma bisoiadinha? Fala para mim. Raros casos, raros. Somos reféns desse instrumento que nos conduzem, que nos fazem pensar conforme as informações que recebemos. Por isso eu afirmo, nós não somos mais donos dos nossos pensamentos. Na maioria do tempo, eu e você somos induzidos, conduzidos, sem perceber que essas informações geram uma influência e nos dominam, fazendo refém
daquilo que eles querem nos fazer manipular. Como que você sabe, pastor? Eu vou trazer uma revelação para você agora. Quantas vezes você pegou o teu smartphone para fazer uma ligação, ou para falar com o papai, ou com a mamãe, e ali na tela, tinha uma mensagem. E aí você foi ver Todo mundo é pego e é manipulado. Você ia ligar para o pai, ia ligar para a mãe, mas entrou uma mensagem, um zap, que você deu atenção para ele. E aí o que você fez? Foi conversar com quem te mandou o zap. Esqueceu do papai, esqueceu da mamãe, deixou o compromisso para trás. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A coisa é muito grave, a coisa é muito séria, e ela vai muito mais além do que você imagina. Eu quero passar um vídeo para vocês. Pode soltar o vídeo, apaga as luzes. É 6 minutinhos para você entender. Ele tem um fundo, deixa eu avisar, ele tem um fundo do quadro que nós vivemos e estamos vivendo ainda, que é a política. Mas não olhe para isso, porque não é essa mensagem que a gente quer conduzir, trazer para a igreja, mas sim a indução dos nossos pensamentos. Amém? Olha como você e eu somos manipulados. O Brasil passa por um risco gigante. É um risco à soberania de todos os brasileiros. Atingiram diretamente a segurança nacional do Estado brasileiro. O sistema vem roubando seu pensamento. Tiraram sua liberdade de escolha. O brasileiro foi manipulado pelo sistema. Desde 2019, vários movimentos orquestrados estão acontecendo de forma organizada com o principal objetivo de manipular a forma de pensar e tomar decisões dos brasileiros. Cronologia dos fatos. Movimento 1. Portaria TSE 663, 2019. Criação do Programa de Enfrentamento à Desinformação, PED, e dentro dele, o Laboratório de Inovação, Inteligência e Desenvolvimento Sustentável. Esta é a célula de coordenação operacional dentro do território nacional. Movimento 2. Portaria TSE 510/2021 torna definitivo o PED, agora passando a se chamar Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, PPED, com justificativa de que a desinformação é um desafio global. O balão de ensaio foi o silenciamento sistemático de temas centrais na pandemia, como o tratamento precoce, a eficácia das vacinas e as denúncias de autoridades que estavam desviando verbas no Nordeste. Movimento 3. Portaria TSE 318/2022. Criação da Frente, coalizão com agências de checagem e setores da imprensa de mainstream, Folha, Estadão, entre outros, para neutralizar publicamente qualquer possibilidade de denúncia. Movimento 4. Portaria TSE 282/2022. Criação do Programa de Fortalecimento Institucional a partir da Gestão da Imagem da Justiça Eleitoral, PROF. Fase mecânica do bloqueio de comunicações com as Big Techs. Além disso, a partir daqui, o TSE cria, treina e coordena uma operação de militância, propaganda e inibição psicológica, executada pelos membros, tanto em loco nas comunidades, quanto nas redes. Os membros, inclusive, são incentivados e têm instrução para abordagem e cooptação de influenciadores, associações de moradores e comunidades. Esse documento fornece a base intelectual da reunião que o Fachin promoveu com os embaixadores, a fim de 1. Estabelecer o prestígio internacional do TSE. Ninguém deve questioná-lo, pois atacar o TSE é atacar a democracia. E 2. Estabilizar a fase ativa do golpe, que terá sido concluída com o anúncio do resultado eleitoral fraudulento. Essa sequência de movimentos tinha um objetivo claro: sequestrar a livre escolha do eleitor. Para se ter ideia da grandiosidade e amplitude das ações, dezenas de entidades foram orquestradas dentro do próprio TSE,
para estabelecer ao povo brasileiro o que era verdade ou não. A decisão nos últimos 4 anos sobre o que você podia ou não pensar partia desta Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação. Frente, resumindo, estão manipulando sua forma de pensar, manipulando suas decisões e manipulando o que você tem ou não direito de saber. Agora vou repetir a frase acima, trocando manipulando por roubando. E vai funcionar também. Percebem o perigo? Repetindo. Estão roubando sua forma de pensar, roubando suas decisões e roubando o que você tem ou não direito de saber. Soma-se a tudo isso a tecnologia da Meta, que por interesses no mínimo estranhos, tem funcionários ligados ao TSE operando à frente da manipulação. Opa, frente da desinformação. A Meta tem sob o seu poder um experimento com técnicas de contágio emocional, que quando aplicados de forma sistêmica, têm poder amplificado de persuasão e controle. Não à toa, um dos grupos de trabalho mais ativos da frente consistia em falar e monitorar as mulheres. O resultado prático foi a rejeição enorme do eleitorado feminino ao presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele sendo um dos presidentes que mais efetivou projetos para o universo feminino no Brasil. Resumo do experimento. A pesquisa Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion Through Social Networks, evidência experimental de contágio emocional em larga escala através de redes sociais, foi coordenada por um convênio entre a Universidade da Califórnia, a Universidade de Cornell e a então Facebook Inc., hoje chamada Meta. O experimento consistiu em 1. Tratar manual e de forma personalizada o conteúdo que surgia nos murais, feed. 2. Monitorar as atividades seguintes dos respectivos usuários, cobaias involuntários. O objetivo foi verificar a relação entre a natureza dos conteúdos mostrados e suas oscilações emocionais. Esse experimento encontrou diversos resultados, concluindo que estados emocionais podem ser transferidos por contaminação empática, quando indivíduos são conduzidos a experimentar as mesmas emoções que os seus contatos da rede social, sem o seu conhecimento. Além de tudo isso, existe um efeito muito maior, invisível, a inibição psicológica do posicionamento contrário. Existem vários relatos de pessoas dizendo terem medo de se posicionar. Por todos esses fatores aqui mencionados, a Meta já foi condenada pela justiça americana a multas milionárias. Isso mesmo, a Meta já foi condenada por esse tipo de prática nos Estados Unidos. Entendem a gravidade desta? Vocês conseguem perceber a gravidade do que nós estamos vivendo? Pastor, mas aqui é uma igreja, por que o senhor está mostrando isso tudo? Por que o senhor está mostrando tudo isso? Porque Deus me falou que as mentes estão contaminadas. Esse é um dos caminhos. Nós somos extremamente influenciados e precisamos entender isso. Bem, a minha palavra, eu não comecei a pregar, daqui a pouco eu vou começar. Ela está embasada num estudo, pesquisas como esta, tem outros vídeos, mas não dá para ficar passando vídeo aqui o tempo inteiro, e palavras de outros pastores que também entenderam isso. E eu aproveitei alguns textos e quero honrá-los, declarando que não fiz isso sozinho, mas montei isso debaixo de uma compreensão do mundo espiritual. Somos manipulados e precisamos entender, porque Paulo diz que essa guerra acontece, e ela acontece nas nossas mentes. Somos reféns desse sistema. Aqui fala de política, mas você entende como você e eu somos manipulados? Somos refém das informações que chegam para nós o tempo todo. E agora sim, eu quero ir para 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, 4 e 5, para nós entendermos como Paulo enxergou isso há mais de 2, 3 mil anos atrás. Vamos entender o que Paulo diz. Porque embora andando na carne, quantos aqui andam na carne? Você está vivo, você anda na carne. Nós somos humanos, estamos na humanidade carnal. Não lutamos segundo a carne, não vamos guerrear segundo a carne, não vamos usar os métodos da humanidade.
Que mais? Porque as armas da nossa milícia, diz outros textos, milícia, guerra, não são carnais. Fala, você vive uma guerra diária, sim ou não? Mas as armas para resistir essa guerra, para vencer e para permanecer inabalável, elas não são carnais, mas... Deixa eu ver como é que vocês estão lendo, como é que é? Quer dizer que eu preciso de Deus para vencer essa luta. Sozinho, você não dá conta. Sozinho você é ludibriado, você é enganado e se torna refém. Para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, sofismas, outras versões diz. Fortalezas, sofismas e toda altivez ou arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quer dizer que tem um sistema interno no meu e no teu cérebro. Quantos dizem amém? Somos normais, amém? Temos um cérebro que trabalha o tempo todo. E tem um sistema que debaixo de uma influência da humanidade gera três maldições. Fortalezas, pode falar, fortalezas, sofismas e altivez. E eu quero te explicar tudo isso. Levando o nosso pensamento pelo desconhecimento, a desobediência das coisas de Deus. E sabe o que eu tenho percebido? Pior do que isso, que pessoas dentro da igreja, hoje, estão vivendo na desobediência. Por quê? Porque estão com a mente calcificada por fortalezas, sofismas e altivez. E acham, tem uns que até falam, né? Que a palavra é menor do que ele, o profeta. Aquele que aprendeu aqui, mas se intitula maior do que o livro do Senhor. Tem uns que acham que isso aqui tinha que ser transformado. E estão subjugando a palavra de Deus, porque não se submetem à palavra de Deus, ao poder de Deus. O poder de Deus está na palavra, não está em homens, não está numa boa oratória, num bonito discurso. O poder de Deus está na palavra. Quantos dizem amém? Só que essas ações malignas te levam à desobediência, fazer o contrário daquilo que Deus quer que a gente faça. Toda arrogância ou altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Ele rouba a obediência, a submissão. E é isso que Paulo fala de novo, sobre essa guerra que acontece na nossa mente e que nós temos armas que não são carnais, mas sim espirituais, onde nós recebemos, diga, recebemos o poder de Deus. Para quê, pastor? Para vencer. E depois de vencer, permanecer inabalável. Fica de pé, vamos orar. O ambiente está pesado. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que venha fogo dos céus. Em nome de Jesus, que venha fogo do Espírito Santo de Deus, queimando toda resistência, todo impedimento, que esse fogo seja 100 vezes mais forte agora, nas nossas mentes, nos limpa, nos purifica, para que possamos entender qual é a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor, para que todas essas maldições caiam por terra, que elas percam a força hoje, em nome de Jesus, na mente de cada um de nós, e que os nossos pensamentos sejam levados cativos e obedientes à força e ao poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pode aplaudir o Senhor, pode sentar. Então Paulo continua falando, tira, Senhor, toda a sonolência da igreja, ó Deus, todo cansaço, toda fadiga, queima isso em nome de Jesus, que nossos pensamentos sejam levados à obediência, à força da Tua palavra, em nome de Jesus. Paulo continua falando de guerra, e ele diz que nós recebemos armas debaixo do poder de Deus para nos guardar, guardar, proteger, nos defender
e destruir estas maldições sobre as nossas vidas. Existe ou não existe a guerra? Sim ou não? Sim. E o poder é de? Mas a batalha é nossa. Você acha que é só ser crente e sentar no bancão confortável da igreja chique, que vai dar tudo certo? Faz assim, ó, né? Não. Tem uma guerra que você precisa se posicionar, você precisa enfrentar, você precisa se submeter à palavra de Deus, para que o poder de Deus se manifeste na tua vida e você seja livre e liberto. Senão você fica fadado aos engodos, aos enganos da vida. E fica refém de coisas erradas, equivocadas. Por isso eu costumo dizer que o posicionamento de um cristão é tudo. É muito importante. E para vencer essas 3 maldições, você tem que conhecer como elas agem, como elas se estabelecem e o que elas são. E é isso que eu vou trazer de revelação para vocês. Fortalezas. Fortalezas são como um forte, são como um quartel-general fechado, lugares protegidos, fortificados, usados para proteger cidades, territórios ou argumentos, pensamentos, que se calcificam nas nossas mentes. Na mente do ser humano também se formam fortalezas para proteger, blindar os argumentos equivocados que você se estriba, que você se assegura que estão certos, porque eles te enganam, e eles precisam estar protegidos, para você não sair deles, para você permanecer no erro, no engano. Biblicamente falando, é um lugar de refúgio ou de defesa. Mas a ciência já descobriu que os nossos pensamentos ocupam nas nossas mentes um lugar físico, ou seja, não é aquela nuvenzinha que aparece no gibi, que você lê nas histórias em quadrinhos, fala, é aqui dentro. Existe um lugar físico que está dentro da tua cachola, vai entendendo, e que toda vez que esse pensamento se repete, ele gera, ele constrói, ele cria estruturas, fortalezas, em nossas mentes, que blindam o argumento que está por dentro desse pensamento. A base que te afirma que você está no caminho certo. São blindagens que protegem a forma de pensar, argumentos que nem sempre são verídicos ou reais, verdadeiros. Vou trazer isso à realidade. Por exemplo, quando temos uma tristeza, uma alegria, um prazer ou uma dor, quando passamos por uma situação de perda, de sentimentos destruídos, gerado através da nossa vida. Viver, muitas vezes, traz prazer, sim ou não, igreja? Mas por outras oportunidades, traz decepções, dores, amarguras, tristezas, principalmente nas perdas. Quando morre alguém, quando recebe uma notícia ruim, sentimentos ruins transitam dentro de nós, sim ou não? São sentimentos gerados através destas experiências, que geram estruturas de pensamentos, e que ficam registrados, armazenados nas nossas mentes. E o que acontece, pastor? Toda vez, presta atenção, que eu volto a me confrontar ou enfrentar uma situação parecida ou semelhante com aquela que gerou o pensamento, eu volto a viver as mesmas dores, as mesmas emoções. Quando você está entendendo o que eu estou falando? Isso é sério, isso é grave. Tem registros aí dentro que te conduzem para dores, para doenças, para
para frustrações. Uma neurocientista cristã chamada Carolyn Lees, ela afirma que a escolha é real. Fala, a escolha é real. Estou falando de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é real, ele existe. Só que ele só existe para quem tem uma mente em Cristo. Eu já preguei isso uma vez aqui. E eu vou reafirmar. Se você vive no engano e debaixo do jugo da mentira, como é que você tem livre-arbítrio? Se você já está no erro. Você já é refém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só que o mundo espiritual é tão forte que hoje ele está adentrando na igreja e está dominando a mente de pessoas. Por isso, homens de Deus, mulheres de Deus, estão tendo seus pensamentos manipulados e deformados. Pessoas aceitam que tem coisas que é normal, pastor, estamos no século 21. Essa é a verdade. Sempre foi e sempre vai ser. Não tem ajeitamento. Não tem manipulação. Não dá para fazer um acordo aí com Jesus? Não dá não. Aqui é o livro da lei. E o que medita nesse livro e faz tudo conforme nele está escrito, se torna então bem-sucedido, vitorioso, vencedor, próspero, tem uma vida saudável, dentro e fora. É o que diz a palavra, se relaciona bem. Essa cientista, ela diz, o livre-arbítrio existe. Olha como a minha afirmação tem a ver com a ciência. Você é capaz de sair fora de si mesmo e observar o seu próprio pensamento. Esse é um exercício que nós precisamos aprender a fazer. Consultar a Deus. As armas da nossa milícia não são carnais. E mudar o seu pensamento. Ou seja, toda vez que eu estou diante de uma escolha, de uma decisão, deixa eu ver para onde o vento está soprando. É para lá que eu vou. Não. O que o Senhor faria no meu lugar, Senhor? E a resposta que vier no teu coração, se você for conhecedor da palavra, é o que Deus quer que você faça. É o caminho que você tem que andar, seguir, estar. Firma os seus pés, se posiciona sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Você só consegue mudar esses pensamentos se você for no Senhor. Por isso que Paulo diz, as armas da milícia não são carnais, mas sim poderosas aonde? Em Deus. Só em Deus tem poder. Mas você consulta quem? O cartomante. Quem que você consulta? Quem que você está consultando? Não preciso nem falar, né? Você tem o direito aí ao Pai, mas prefere ir no genérico. E aí, fica refém dos enganos. Aonde Jesus, vou te dar uma palhinha hoje, uma pérola. Aonde Jesus não é o Senhor, Deus não está presente. Eu, se fosse você, aplaudia. Então, a ciência explica que o livre-arbítrio existe. Quando eu saio fora de mim, eu deixo as minhas convicções e as minhas razões de lado, vou enxergar o meu problema de frente, embasado na verdade de Deus, na palavra. E aí eu vou saber se eu estou certo ou errado. Fazendo florescer pensamentos positivos. Quando você faz isso, o seu cérebro responde com uma resposta neuroquímica e mudanças estruturais, fortalezas, coisas que tem que se desmanchar, mudanças acontecem e fazem com que o seu intelecto se desenvolva e você viva saudável e em paz.
E ela termina dizendo: você pode e consegue experimentar a harmonia e a paz com a sua alma. Porque o cérebro está ligado. Quem já ouviu falar do fio de prata? Alguém já ouviu falar? Os que andam comigo há muito tempo já ouviram falar. Existe uma relação entre o cérebro e a alma, que é representada pelo coração. A Bíblia, eu não estou falando de mim não, a Bíblia fala sobre isso. Kleber Lucas, que não é mais exemplo para ninguém, cantava a música do fio de prata. Acho que o pastor Bortoni deve lembrar, o André. Quando o fio de prata arrebenta, o que acontece? Morre. O homem morre. Amém? Sofismas, segunda maldição, são pensamentos lógicos, porém irreais, falsos, enganosos. Apesar de serem raciocínios falsos e enganosos, eles são tão bem construídos, tão fortes, tão lógicos, encontram tanta razão nas nossas cacholas, nas nossas mentes, que eles nos fazem convictos de que aquilo é o certo. Exemplo, vou falar da minha vida. Eu tinha um monte de preconceitos, um monte de conceitos e pós-conceitos, que quando eu conheci Jesus, mudaram. Como você entende o que eu estou falando? Como é que foi isso na tua vida? Eu não sou adivinho, mas eu sei o que aconteceu. Quando você se converteu e encontrou com a verdade, com Jesus Cristo, a tua maneira de ser, de agir e de pensar foi alterada. Porque Deus nos ama. Quantos dizem amém? E Ele nos chama para andar em novidade de vida. E isso requer mudança, metanoia. Metanoia é transformação. Se você está na igreja e não passou por transformação, posso te falar, sem sombra de dúvidas, que você não converteu. Você é um ouvinte da palavra, como diz o texto, mas não praticante. Só são filhos de Deus aqueles que praticam a palavra. O texto diz: aqueles a quem o receberam. Quando você recebe Jesus no teu interior, existe um movimento natural de dentro para fora, que altera as tuas convicções, conceitos, preconceitos, pós-conceitos. E isso te faz mudar de vida, posicionamento. Os sofismas são tão fortes, e eles transitam de uma maneira tão ágil dentro das nossas mentes, com clarezas tão seguras, que eles nos fazem acreditar que são verdades. Os sofismas são tão poderosos que eles alteram a mentalidade das pessoas. Na verdade, os sofismas geram as fortalezas. Só se estabelecem fortalezas porque primeiro houve um pensamento equivocado. E aí você começa a razoar, encontrar razões, proteger o seu pensamento, discute com pessoas. E aí aquilo vira um caramujo, para você entender, dentro da tua mente. E você afirma que aquilo é verdade. Terceira maldição, altivez. O que é altivez? Soberba, arrogância. Pessoas que às vezes vêm nos visitar, não é o caso de vocês hoje, amém? São super bem-vindos, nós amamos vocês, amém? I love you. Mas acham que a palavra é bonita. Nossa, o pastor prega até que legal, faz teatrinho lá em cima, é engraçado. Mas, já vi tantas vezes isso, minhas convicções são mais fortes. Deus está em todo lugar. Eu posso buscar Ele lá na minha casa, onde eu quiser. Eu posso frequentar qualquer lugar, porque Deus está à disposição de todo mundo, está em todo lugar. Já está pensando errado. Quantos estão entendendo?
onde Jesus Cristo não é o Senhor, Ele não está presente. Altivez é algo que, bonito o discurso, bonita a palavra, mas eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Deus deu o direito de escolha para cada um fazer o que quer. Prega lá no Fuscão, no vidro traseiro. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Deixa eu te contar um negócio. Isso é a maior mentira que existe. Deus cuida da tua vida em detalhes. Mesmo sem você ser convertido. Porque Ele está preparando o tempo, o momento e a hora que você vai se encontrar com Ele. Quem estava no IVE ontem entendeu isso. O Espírito Santo está trabalhando. E Deus é oportunista, Ele usa todas as circunstâncias, todas as situações. Ele está no nosso meio e Ele começa a trazer convicções que começam a desmanchar fortalezas, sofismas, arrogância. Todo altivo é extremamente generoso, bonzinho com todo mundo. Só que não quer se submeter à palavra, porque é superior. Meus pensamentos são maiores do que o da palavra de Deus. Deixa eu te contar um negócio. A palavra de Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Os maiores pensamentos, os mais altos, sempre serão do Senhor. Como que você faz essa afirmação, pastor? Porque Ele é o Criador. E nós somos a criatura. Por isso Ele pensa mais alto do que a gente. Desprezam a cultura a ser aplicada. Ah, eu não preciso ir na igreja. Para quê? Se nós não nos tornarmos vulneráveis, permeáveis à influência da palavra de Deus, a mente fica fechada, travada, blindada. Só é possível ser influenciado pela palavra de Deus quando nós adentramos na presença de Deus e nos entregamos. Fazemos um movimento de, eu estou aqui rendido ao Senhor. É Ele quem está falando, independente de quem esteja aqui. É o Senhor quem está falando comigo. E a mente começa a ser liberta, porque então, neste lugar, recebemos a influência dos conhecimentos da palavra de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Tem um texto que diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu uso muito isso na minha ministração do Revisão de Vidas, esse texto. Pessoas que acham que conhecem a Deus, mas por não terem conhecimento, são presa fácil. São totalmente enganados e envolvidos nas mentiras da vida. E o que Deus quer é te fazer vencer todas as batalhas. E depois de ter vencido todas as coisas, fazer você permanecer, fala aí, inabalável. Amém? Então essas maldições dominam a mente e os nossos pensamentos do homem, de qualquer ser humano. E a grande pergunta é: pastor, estou entendendo, mas como que eu faço para quebrar isso tudo? Para ser livre e liberto, que é o que vocês devem estar pensando. Fala, é agora. Tiago capítulo 4, verso 7. Olha como as coisas de Deus são maravilhosas. Portanto, sujeitem-se a... Quando o homem se sujeita a Deus, ele se torna forte para resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Continua. Cheguem-se a perto de Deus. Deixa eu ir detalhando tudo isso. Se sujeitar a Deus, uma vez que sabemos e entendemos que o livre-arbítrio não é uma ilusão, mas um fato, e que toda mudança de mente, ela é provocada por uma
por uma decisão. Se recebe informação, você tem que tomar uma decisão. Qual a decisão que eu vou tomar? Espera aí, eu estou tendo informação que essa guerra que existe não é carnal, não é humana. Eu não posso continuar nessa humanidade, porque eu estou me ferrando. Essa é a verdade. Quantos estão entendendo? Toda mudança de mente, ela é intencional. E ela começa com uma decisão. Toda mudança, ela é intencional. Ela depende de uma intenção, que começa em uma decisão pessoal. Cada um de nós toma uma decisão. Agora, você está firme aí na cadeira? Então fica firme. Uma decisão racional. Presta atenção no que eu vou falar. Uma decisão racional. Aquela que você toma no equilíbrio, demora de 7 a 10 segundos para entrar em ação na sua vida. Para você tomar uma decisão, ciência, racional, bem forte, seja qualquer decisão que nós precisemos tomar, ela demora de 7 a 10 segundos para ser acionada na nossa mente. Está lembrando do videozinho lá no começo? O metaverso precisa mexer com o teu emocional. Todas as decisões que o homem toma, todas, elas demandam de nós um tempo. Rápidas ou não, elas demandam um time para startar uma resposta. Agora, olha a diferença. Uma decisão emocional, ou seja, provocado por um desajuste, um desequilíbrio emocional, quando você é cutucado, tem aquele ditado que diz, não cutuca a onça com a vara curta. Sabe quando você recebe aquele cutucão com a vara curta? E pá! Responde o que não era para responder. Decisões emocionais demoram para acontecer 0,25 segundos, ou seja, 1/4 de segundo. Por isso, quando acontecem as decisões emocionais, as explosões, quando somos tocados em decisões, em situações emocionais, aquelas que nos levam para as fortalezas, geralmente reagimos mal, temos um rompante emocional que destrói relacionamentos, casamentos, negócios, empresas, amizades, ministérios. Porque muitos que estão sendo conduzidos até pela palavra de Deus, não conseguem chegar lá. Por causa disso. Porque no desequilíbrio emocional, respondem, agem instintivamente, conforme os registros que estão na mente, porque a mente é que comanda todas as coisas do ser humano. Decisões emocionais destroem muitas coisas nas nossas vidas. Só que a grande questão, quantos estão entendendo o que eu estou falando? A grande questão é que nós só percebemos isso depois que fizemos o estrago. Puxa, não queria ter falado isso. Foi mal. Não queria ter feito isso. Geralmente, a mente libera um mecanismo que constrói fortalezas, estruturas de pensamentos errados em nossas mentes e nos sugestionam quando somos tocados e impulsionados emocionalmente e agimos de acordo com esses registros, porque estamos passando pelas mesmas sensações. E hoje a coisa é tão forte que o próprio Zap, o Facebook, o Instagram, provoca isso em nós e nos fazem ser conduzidos em pensamentos, atitudes e escolha.
Nós precisamos tomar cuidado com isso. Como eu faço isso, pastor? Toda vez que você estiver diante de uma escolha, escolha Deus. Seja bíblico. Entre a sua verdade e a sua vontade, escolha sempre a verdade de Deus, porque ela vai te levar para um lugar seguro. E a pergunta é: como você vai fazer essa escolha e essa decisão se você não conhece a Deus? Como? Não se entregue para suas emoções, e você vai vencer cada uma das batalhas que Paulo cita para nós, que existem diariamente, que existem todo o tempo. Para cada guerra, Deus vai te dar uma vitória. Quando você falar emocional, cala a tua boca, fica quieto, porque eu vou raciocinar, eu vou expor os meus pensamentos e confrontá-los com a verdade de Deus, para depois tomar uma. Aí você consegue fazer o segundo passo. Volta lá no 7. Resistir o diabo. Você faz isso uma vez, você faz isso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 10. Uma hora o diabo fala assim: cansei. Esse cara ou essa cara não vai mudar mais. Ele já entendeu como funcionam as coisas. Então eu desisto, deixa eu ir para outro trouxa. Deixa eu pegar outro mané por aí. Porque ele está convicto. Os pés desse cara e dessa cara estão sobre a pedra angular. As decisões deles estão pautadas, aliançadas, alicerçadas na palavra. Eu não consigo mais corromper a mente, eu não consigo mais corromper o coração, a alma, as emoções deles. Eles são convictos da palavra de Deus. Então o diabo foge, ele sai. Pode aplaudir que é para o Senhor. Só que para você resistir o diabo, tem um detalhe. E agora a chapa começa a esquentar. Negue-se a si mesmo. Jesus falou, perguntaram para Jesus: como que eu faço para seguir o Senhor? Ele falou: negue-se a si mesmo. Tome a sua e siga-me. Abra mão das suas vontades. Nenhum amém, mas eu vou continuar pregando. Lute contra a sua carnalidade e escolha fazer a vontade de Deus. Obedeça a palavra que vai dar tudo certo. Obedeça a palavra de Deus, porque esse é o motivo pelos quais as pessoas se dão mal. Vão na igreja, conhecem a palavra, mas não obedecem, não se submetem. Então o poder de Deus não pode vir sobre a vida dela, sobre os negócios dela, sobre o casamento, sobre a família, sobre os relacionamentos. E o diabo já viu que você está prestes a tomar decisões e escolhas. Aí é que ele vem com força para tentar te derrotar e te humilhar e provar que o homem, mesmo dentro da igreja, vai ser humilhado e derrotado. Vai ter vida destruída, corrompida, vai ficar refém de pensamentos, de argumentos. E sabe qual é o pior? Que muitos caem nessa história. Faz assim: aqui não, pastor. Fala: hoje eu vou remover, destruir toda fortaleza, todos os sofismas, toda altivez, em nome de Jesus. Agora sim, vamos para o 8. Se achegue a Deus, cheguem perto de Deus, e Ele... Tem gente que acha: não, está tudo certo, Deus é comigo. Deus só é contigo quando você se achega a Ele, quando você faz um movimento para Deus.
Não é possível o homem viver com Deus sem fazer movimentos para Deus. A palavra de Deus diz: se achegue a Deus, faça movimentos para o reino de Deus, se envolva com as coisas do reino de Deus. Por isso que o Sara Nossa Terrense, quantos aqui são Sara Nossa Terrense? O crente Sara Nossa Terrense, ele é convicto. Eu tenho compromisso na semana, 2 cultos, eu vou numa célula, eu fiz IV, estou fazendo, agora eu vou para o Cefap. Você vai se envolvendo, vai cuidando de vidas, porque quando eu cuido de vidas, olá, já aprendeu, o Senhor cuida da minha. Eu nunca estive tão bem cuidado, nem pelos meus pais, meu pai está aqui na frente, para quem não conhece, quando eu conheci Jesus, porque Ele cuidou de mim direito. Não que meu pai e minha mãe não me cuidaram bem. Eles cuidaram, mas eles fizeram o que a humanidade deles permitia. E Deus faz o que a razão permite, o certo, porque Ele não erra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Faça movimentos para Deus, se envolva com a obra, tenha um compromisso com a palavra. Viva a vontade de Deus expressa no livro da lei. Isso é se achegar a Deus. Limpem as mãos, pecadores. O que é isso, pastor? Limpar as mãos. Peça perdão. Limpar as mãos começa por arrependimento. Arrependimento genuíno, profundo. Aquele que te faz mudar de atitude. Tenha atitudes claras, transparentes, alinhadas com a vontade de Deus, até porque a palavra de Deus diz o quê? Mateus 5,37, sim, sim, o que passar disso é do maligno. Não fica querendo alisar, seja firme, seja radical, não negocie com o inferno. Toda vez que você fica na dúvida e que você quer dar um jeitinho, deixa eu te falar um negócio, você está negociando com o diabo. Toda vez que você arruma uma desculpa para não cumprir a palavra de Deus, você está negociando com o inferno. Você está permitindo que o diabo e todos os seus exércitos consigam te fazer refém. Porque o que está aqui é o que vai te libertar, é o que vai mudar a tua vida. Tenha as suas vontades alinhadas com a vontade do soberano, do Criador, porque vai dar tudo certo. Limpe diariamente o seu coração, purifique o seu coração. Volta lá. E vocês que estão indecisos, se você estiver indeciso, deixa eu falar um negócio, se achega aqui em nós, nos pastores, nos diáconos, vai na nossa fé que vai dar certo. Eu estou nessa estrada, vou fazer 24 anos ano que vem. 24 anos, vem na minha fé que vai dar certo. Não fica indeciso, purifica o teu coração. O que é purificar o coração? A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Você tem que falar com Deus, todas as manhãs você tem que lavar o teu coração, você tem que orar pelo menos 5 minutos. Pelo menos 5 minutos. Abre o seu coração e fala: Senhor, ontem eu estava azedo, briguei com a minha mulher, falei para ela, vai para o tanque, papia. Fala a verdade para o Senhor, Ele conhece a tua verdade. Fala a verdade, abre o teu coração, limpa. A intimidade do Senhor é para aqueles que, o que diz a palavra? O buscam. Ah não, eu não preciso falar com Deus não, eu tenho tanta coisa para fazer, negócio para cuidar, empresa, Quando alguém fala para mim assim, não dá tempo, posso falar a verdade? Acorda mais cedo. Não dá tempo, pastor, porque você é mole. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Quantos estão entendendo? Louvor, pode vir aqui. Acorda mais cedo, vai dar tempo de tudo. Você vai colocar a tua vida em ordem. A misericórdia do Senhor vai vir sobre a tua vida. E você vai resistir o diabo, porque você está debaixo da missão.
E Deus vai te honrar. Diga: hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de quebrantamento. O louvor pode vir aqui em nome de Jesus. Pode apagar as luzes principais. Você entendeu o que eu preguei? Sim ou não? Quantos querem ser livres? Dobra os teus joelhos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é momento de coração contrito. Hoje é momento. Hoje é dia. Nós estamos às vésperas do ano de 2023. Com A ou com B, aos atentos, me entendam, vai ser um ano difícil. Muitas coisas duras estão para vir, principalmente sobre nós, o povo de Deus. Do mesmo jeito que houve a perseguição lá atrás, ela já está acontecendo aqui agora. Se você não tiver debaixo de cobertura espiritual, aliançado e protegido com a palavra de Deus, com o amor de Deus, se você não tiver guardado e protegido no corpo de Cristo, alinhado com a vontade de Deus, debaixo de obediência, submissão, fidelidade, honestidade, caráter, eu vou te falar porque eu não quero pagar essa conta. Quando ele voltar, você não vai suportar. Por isso se submeta agora, se sujeite agora, ande com o Senhor, tenha um coração sensível à palavra, à voz de Deus. Agora é a hora de você orar. Se você quiser vir aqui no altar, é o teu momento. Nós queremos orar com vocês. É o momento de você falar: Senhor, minha culpa, minha tão grande culpa, eu tenho escolhido errado, eu tenho feito errado, eu tenho vivido do meu jeito, da minha maneira. Como é que as fortalezas vão sair? Como é que esse mecanismo, os sofismas vão sair? Eu tenho sido altivo com a palavra de Deus, eu desprezo os convites que me fazem, eu desprezo ir no revisão de vidas, eu acho que eu estou certo, que eu estou no caminho perfeito. Humilhai-vos diante do Senhor, diz a palavra, para que Ele possa te exaltar, para que Ele possa ter misericórdia de ti, limpar teu coração, limpar as mãos. Quem são os que verão a Deus? Os puros de coração e limpos de mão. Isso fala de desejos, de escolhas, de decisões e de atitudes. Nenhum de nós vai chegar diante do Senhor de qualquer jeito. Nenhum de nós. Mas eu sou tão bonzinho, pastor. É, né? Mas não vai. Não é desse jeito. Por isso quero te convidar. Vem aqui na frente. Dobra os teus joelhos. Fala com Deus. É a tua hora. É o teu momento de falar com Deus, de se arrepender, de pedir perdão. Eu não quero ir aí na frente, então dobra os joelhos onde você está. Fala com Deus aí em secreto. Eu não quero ouvir tua oração, mas eu quero que você se permita ser humilde diante do Senhor. Seja humilde, seja simples. Entrega para Ele. O altar é um lugar de entregas. Entrega para Ele tuas dores, tuas esquisitices, tuas anomalias. Entrega teus achismos. Entrega para Ele aquilo que está te resistindo, que está te fazendo refém. Fala com Ele. Nós vamos louvar, nós vamos cantar e adorar ao Senhor, mas Ele vai ouvir cada oração que se fizer nesse lugar. Se você não quiser vir aqui, ore aí onde você está. A única coisa que você não pode fazer é deixar de orar,
é deixar de confessar seus pecados, de falar com Ele, porque Ele diz que Ele é fiel e justo para cancelar todos os pecados que são confessados. Fala com Ele, conta a tua história para Ele. Haramalama-shori cantaralamanaya, rabalamassuri andaralamanaya. Deus vai quebrar muitos julgos nessa manhã. Haramalama-shori cantaralabachaias, shuri andaralamassuri cantaralamanaias. Fala com Ele. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências Surgirão. Teu Espírito A intercessão. Intercede por esse momento. Rabalamachori andaralabahas. Se arrepende. as evidências Fala com Ele sobre a sua história. Conta para Ele tuas dores. Fala para Ele sobre os pensamentos que tem transitado na sua mente, que nos envolve. a ti me achegarei Para encontrar teu amor que nos envolve. Deixa o amor de Deus te inundar, deixa o amor de Deus tocar a tua alma, deixa o amor de Deus te lavar nessa manhã. Adore ao Senhor. Haramalamachori abalabahas, ramalamassori cantaralamanaias. transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Voa neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. Os pastores e diáconos vão orar com as pessoas. Pra encontrar teu amor Unjam as pessoas. nos envolve. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar. Haralamachori abalabahas, ramalamachuri cantaralamanaya, rababalapsori cantaralamanaya, ramalamassori andaralabahas. Gera um quebrantamento, gera Espírito Santo, um arrependimento genuíno, profundo. Ó Deus, em nome de Jesus, traz mudanças sobre a tua igreja. Ralamassori cantaralamanaya, rabalabassuri abalabahas, ramalamachori cantar. Vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, Visita, Espírito Santo de Deus. teu querer, Traz, Senhor, quebrantamento. Os que se humilham na tua presença serão exaltados.
Deus quer derramar sobre a tua vida muita glória. Ele te diz: siga-me, sirva-me, em nome de Jesus. Enche Espírito Santo, Deus traz quebrantamento, traz arrependimento. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está No nosso Deus. Toda a igreja louve e adore o Senhor. Céus fechados se abram, teu reino vem poder. a Nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa nossa fé fé e e esperança esperança está estão em Deus, grande Deus. Pode voltar para o seu lugar. Se você já recebeu a ministração, volte para o seu lugar. Pode continuar a música, pode continuar. Deixa o pessoal voltar. Fala assim: é agora. Fala: é agora. Quantos estão prontos para quebrar essas 3 maldições na sua vida? Fala: fortalezas. Ah, não, fala com voz de vencedor. Fala: fortalezas, sofismas, altivez. Hoje vocês vão sair da minha vida, porque o poder de Deus está sobre a minha vida. E todas essas maldições serão destruídas pela força, pela unção, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.